Fala pessoal, vocês devem ter visto na imprensa notícias dessa semana sobre o escândalo das emendas parlamentares que alguns vereadores de Campinas destinaram para shows que são feitos aí nos bairros da cidade. Também tem aqueles shows do Natal, show da Páscoa agora, né? Todos esses shows são feitos sem licitação. Então é uma farra com dinheiro público e eu vou explicar para você, em primeiro lugar, o que é uma emenda parlamentar, para quem não sabe, né? A emenda é uma destinação de recursos, no caso aqui de vereadores, 1,2% da arrecadação que o município tem. Então, esse 1,2% ele é dividido entre os 33 vereadores. Isso deu, no ano passado, mais de 3 milhões de reais para cada vereador poder destinar aí esse dinheiro público, o dinheiro que é seu e meu, pago através dos nossos impostos, para a área onde ele bem entender, sendo que 50% desse valor ele tem que ir para a saúde. Mas voltando à criação da emenda, né? A emenda está disponível para todo parlamentar, seja vereador, seja deputado federal ou senador. Isso é uma excrescência que está na nossa Constituição e, na verdade, as emendas parlamentares foram criadas para duas coisas. Uma para desviar dinheiro público e outro para perpetuar o parlamentar no poder, no seu cargo, né? No caso de deputados e senadores, eles têm aí esses escândalos aí que a gente já viu lá no Congresso Nacional, de liberação de emendas. O que acontece? Os partidos, como eles são os protagonistas das eleições, eles se juntam e elegem quem eles quiserem. Elegem presidentes, elegem governadores, elegem prefeitos, né? E nessa negociação, eles cobram aí um valor de emendas que vai ser destinado para cada partido, onde eles vão estar mandando para suas bases eleitorais. No caso do deputado senador, ele vai estar mandando para a cidade de origem dele ou para aquelas cidades onde ele teve mais voto. No caso do vereador, é os bairros onde ele teve mais voto, é onde ele exerce aquele papel de coronel dele ali, que ele toma conta, de zelador. Então ele vai destinar preferencialmente para esses locais para garantir o famoso curral eleitoral dele, né? Então essas emendas, na verdade, é uma excrescência, uma coisa que não deveria existir na Constituição brasileira, porque vira moeda de troca, né? O senador, o deputado, o vereador, ele vai estar destinando dinheiro para entidades, instituições, para diversos órgãos, e aí ele vai depois exigir em troca, né, o favor retribuído aí, normalmente, uma ajudinha na campanha eleitoral, que ele vai precisar muito, né? Seja através de votos, seja através de espécie, que vai ser desviado através de caixa 2, ou seja, através de material de campanha e contribuições de terceiros, né? Então, existem muitas formas aí de você driblar e esse dinheiro caminhar por diversas correntes e retornar aí ao bolso do deputado, do senador ou do vereador. No caso das emendas parlamentares que foram criadas a nível de Brasília e para regar os seus municípios, a gente só vai conseguir fazer com que isso acabe o dia que o Congresso Nacional fizer uma PEC e uma mudança na Constituição. Porém, nos municípios, essas regalias não existiam até alguns anos atrás. Aqui em Campinas, inventou-se essa história de emenda parlamentar no ano de 2021, quando eu estava no mandato, no primeiro ano de mandato, e logo no primeiro ano, os vereadores, basicamente comandados pela base governista, que é 26 vereadores dos 33 da Câmara, resolveram criar tais emendas parlamentares da cidade de Campinas. Aí o vereador vai ter direito aí àquele 1,2% da receita que eu falei para vocês no início. O único vereador que votou contra a criação dessa lei, que criava a emenda impositiva em Campinas, foi eu, Paulo Gaspar. Muito bem, foi criada, 2022 começou a valer, chega no final do ano, onde você vai aprovar a lei do orçamento para o ano seguinte, é quando os vereadores colocam ali as suas destinações. Eu quero doar tanto para tal empresa, para tal entidade, para tal instituição, né? E então no final de 2022 foi quando foi feita pela primeira vez isso, né? E a partir de 2023, então, o dinheiro começou a entrar, né? Então, aqui nós temos aqui os números. 2022 foi destinado 8,6 milhões, que foram através da Secretaria de Cultura para a contratação de shows. Em 2023 foram 14,5 milhões. Em 2024 foram 19,4 milhões. Então ele destina no ano anterior, para no ano seguinte a prefeitura vai pegar esse dinheiro destinado pelo vereador e fazer as contratações devidas. No caso aqui dos shows, que estão sendo motivo de escândalo, de todos os 32 vereadores que estavam sendo investigados, eu fui o único que não fui investigado pelo Ministério Público, porque lá em 2022, quando começou a destinação das emendas, eu fui o único que não destinou dinheiro para a cultura, e desses 32 investigados, 4 agora caíram na malha fina, onde existe essa
desconfiança em relação ao superfaturamento e possibilidade de rachadinha aí entre vereadores e contratados, né? Então vou explicar aí, no caso desses 4, foram milhões, né, de dinheiro público destinado para esses shows específicos. Então o Ministério Público chamou atenção para esses 4 casos, porque eram, no caso, empresas que receberam mais de 1 milhão, uma única empresa que fazia aí intermediação desses shows, né? No caso desses vereadores, o que pode acontecer normalmente nesses casos, né? Para existir esse esquema de direcionamento, de superfaturamento e de rachadinha, precisa ter aí o conluio, né, entre o vereador, entre alguém que está ali lotado dentro da Secretaria de Cultura, que pode ser um comissionado diretamente ligado com esse vereador, ou com o partido que ele pertence, ou com algum servidor de carreira que tope fazer parte do esquema, enfim, e as empresas que são contratadas, né, no caso a agência, né, que representa aí o artista ou a banda, né? Então esses 3 aí eles têm que estar de comum acordo para que esse esquema se realize. A desculpa dos vereadores aí no caso, eles estão dizendo que o vereador não é responsável pela contratação, então eles jogam a batata quente para a prefeitura. Quem contratou foi a prefeitura, não fui eu. Simplesmente falei que eu queria que contratasse o fulano aqui para fazer o show e eu tenho até tantos milhões para contratar. E aí quem faz tudo é a prefeitura. Só que a prefeitura não faz licitação, ela vai acabar, se esse esquema estiver funcionando, aceitar o que o cara pedir. Então foi dito pelo Ministério Público que tem shows aí que vai de 30% até 80% de diferença do que esses mesmos artistas cobraram para fazer em cidades aqui ao redor. Então não existiria motivo para estar com tanta diferença de preço. E também chama a atenção de que ano após ano, né, desde 2022 até 2024, nesses 3 anos, 22, 23 e 24, os números foram aumentando exponencialmente, com mais de 120% desde 2022 até 2024. Então chama a atenção que cada vez mais vereadores estão destinando dinheiro para a cultura. Chama a atenção que esses vereadores que colocam muito dinheiro aí são vereadores que privilegiam o pão e o circo, né? São populistas raiz, porque a cultura, ok, merece apoio, merece investimento, sim, mas não você destinar o total das suas emendas, ou grande parte das suas emendas, simplesmente para fazer show em bairro de periferia de Campinas. Então isso aí está caracterizando um direcionamento muito claro, que é um vereador do tipo pão e circo, que quer ganhar voto fácil e num segmento que o índice de corrupção é muito alto, né? Então muito provavelmente possa ter acontecido aí esse conluio entre vereadores, comissionados dentro da prefeitura e agências previamente acordados para que esse esquema rolasse. E aí a gente espera então que o Ministério Público apure com rigor e uma vez confirmado que houve essa corrupção, esse desvio, essas rachadinhas, esses superfaturamentos e esses favorecimentos, que o Ministério Público apresente à Justiça aí a denúncia e esses vereadores sejam julgados pela Justiça. Caso sejam condenados, aí cabe sim à Câmara Municipal também cassar os seus mandatos lá na Câmara. Será que isso vai acontecer? Bom, o Ministério Público está fazendo a parte dele. Eu digo ali que dentro da Câmara Municipal, vocês viram que eu fui presidente de uma CPI lá, que rolou durante mais de um ano, e infelizmente os pares desse vereador livraram esse vereador a cassação, e na Justiça o processo corre em paralelo aí, né? E a gente espera que, se uma vez condenado, na Justiça também a Câmara tome providências aí nesse sentido. Bom, eu escrevi um livro, né, sobre esse e outros casos de corrupção, tanto de Campinas quanto no Brasil, porque esse modus operandi ele se repete, não é só aqui em Campinas que acontece. A gente teve aqui centenas de casos em Campinas, né, nós tivemos 2 prefeitos empichados aqui por causa de corrupção em Sanasa, e tivemos casos aí de improbidade, como do ex-prefeito Jonas e muitos outros aí que foram condenados, casos de corrupção dentro da Câmara Municipal, e muitas vezes acaba em pizza, né? Mas o importante é que a gente vá desgastando essas figuras aí para que eles não sejam mais reeleitos. É o mínimo que a gente podemos fazer. E aí eu escrevi um livro contando sobre tudo isso, e a experiência que eu tive durante os 4 anos na Câmara está aqui para quem quiser se aprofundar nesses estudos. Eles não querem que você saiba, onde eu falo do modus operandi, como se dá a corrupção e o populismo dentro da Câmara Municipal e dentro da Prefeitura Municipal de Campinas. E esse é um modelo que se repete em todo o Brasil e que acontece lá no Congresso Nacional do mesmo jeitinho, não existe diferença nenhuma. Então é importante que cada cidadão campineiro possa entender muito bem como funciona isso
para poder votar de forma mais consciente nas próximas eleições, para que não caia na conversa desses políticos safados e populistas, e que possa ser cada vez mais um cidadão participativo, que opine na política municipal, e assim a gente vai poder fazer a mudança de baixo para cima, ou seja, tudo começa no município, é assim que a gente muda o país, né? Não adianta botar um presidente lá em cima, que até possa fazer um mandato muito bom, mas ele só vai durar 4 anos e tudo volta ao que era, como está acontecendo lá na Argentina, né? Se não houver trabalho de base, se não houver a mudança cultural, trabalho de educação nas bases, no município, tudo está condenado a ser apenas um voo de galinha. Então, vamos seguir plantando as sementes, cobrando dos políticos e estudando e nos aprimorando cada vez mais na nossa participação cidadã. Abraço, pessoal, até a próxima.